Olá pessoal, sejamos bem-vindos a mais uma edição do Episódios Diários, uma promoção da Comunhão Espírita de Brasília, que objetiva, num relativamente curto espaço de tempo, trazer uma reflexão evangélica para o começo do dia. Mas, como estamos conectados pelas redes sociais, pode ser a qualquer hora do dia. Basta nos acessar, basta nos procurar, que nós encontraremos sempre a luz do Evangelho. Estamos refletindo sobre o livro Pão Nosso, uma psicografia do Espírito de Emmanuel pelo médium Chico Xavier. E para hoje, temos o capítulo 7, intitulado A Semente, em que Emmanuel traz um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que diz assim: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Nesse texto, Emmanuel traz uma compreensão a respeito do tempo e dos nossos processos imediatistas. É certo que nenhum de nós quer sofrer. Nenhum de nós gosta do sofrimento. E toda vez que estamos em um estado de dificuldade, queremos, em um estalar de dedos ou em um piscar de olhos, que tudo mude. Queremos adiantar o tempo restaurativo e o tempo regenerativo. Mas a vida não é bem assim. Nós precisamos do tempo para nos conectar, do tempo para nos comunicar e do tempo para nos regenerar. E quando lançarmos uma semente, segundo o benfeitor, não esperemos que já nasça uma planta. Tem uma planta, por exemplo, chamada jiboia. Ela nasce bem pequenininha e ela vai crescendo, vai percorrendo, se for o caso, se a gente pendurar, vai pela parede, assim. Por isso que o nome é jiboia, porque realmente parece um pouco com a cobra. Mas, para chegar à plenitude de uma jiboia bonita, atravessando um cômodo da casa, é preciso tempo, que começa com a semeadura. Na verdade, com a escolha do solo. Tudo na vida, no nosso processo de mudança, requer tempo. E o primeiro tempo é o tempo de aprendizado. Não um tempo de aprendizado externo, em que a gente lê demasiadamente livros, obras, cita capítulos, versículos, pensamentos. Não. É o tempo interno. O tempo de auto-reflexão, que nos leva ao sentimento de auto-perdão. A partir daí, começamos o nosso processo de reestruturação. Começamos a florir novos aromas, seguir novos rumos. E o benfeitor Emmanuel, em relação a essa questão da inquietude e da semente do tempo, traz o seguinte registro: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreender o trabalho da semente. Exigem as grandes obras de um dia para outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. A reflexão de Emmanuel é a respeito da preocupação que nós temos com o imediatismo, de fazer valer a nossa vontade. Mas o outro não foi feito para nos servir. E nós não fomos criados
seres perfeitos. Segundo registra a questão 115 do Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E a gente vai melhorando com o tempo. Desculpem-me dizer, mas ninguém chega à perfeição em uma única reencarnação. É preciso passar por vários perrengues. É preciso passar por choros e ranger de dentes. E nesse processo de idas e vindas, de erros e acertos, o espírito vai aprendendo. E se tem uma lição que a doutrina espírita nos proporciona, é a lição da semeadura. Em que nós, para frutos que hoje nos são indigestos, temos o tempo para a nova semeadura. E a nova semeadura não resulta em uma frutificação imediata. É preciso semear novos pensamentos. É preciso adubar novas rotinas. É preciso regar novos fluidos. E assim, outra planta nasce. E assim, outro fruto virá. Nessa reflexão a respeito da semente, Emmanuel traz uma grande proposta muito lúcida sobre os nossos processos imediatistas. Registra um colega de movimento espírita brasiliense chamado Wellington, que é meu colega de movimento espírita do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Aqui na comunhão nós oferecemos, a turma que nós integramos, por exemplo, é terça-noite, 20 horas, 20 às 21h30. E certa vez o Hérito disse uma coisa, acho que há uns 2 anos, que aquilo me marcou. Quando a gente estava falando sobre progresso, sobre tempo, sobre semeadura, ele disse: Mário, a natureza não dá saltos. E esse é o processo do conhecimento e do autoconhecimento. A experimentação da matéria é difícil. É difícil. É tão difícil que Deus nos dá como se fosse de presente um anjo da guarda. Como se fosse uma babá espiritual para nos acolher, para nos intuir, dizendo: vai dar certo. Nós não sabemos quando dará, mas a certeza que Deus nos socorre nos diz que vai dar certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nos preocupemos com hoje. Nos preocupemos com o nosso processo de colheita e de semeadura. Se a colheita está indigesta, questionemos o que nós semeamos ontem. Se queremos novos frutos, pensemos em novas sementes. E principalmente, tenhamos paciência. Porque os processos da vida, eles demandam concatenação. Concatenação e tempo. Tempo de semear, tempo de regar, tempo de florir e tempo de frutificar. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário sobre a mensagem de hoje, escreve aí no nosso canal do YouTube. Para a próxima edição do Episódios Diários, trabalharemos um texto incrível, chamado Ansiedades. Não percam, nos encontramos por aí. Até logo. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita.
Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.